abduzidos! Eu sou a Gisele, sejam bem-vindos a mais um vlog, então, do canal Abdução Literária. E eu sou uma pessoa muito sem graça, porque eu sempre falo que eu vou fazer mais takes pro vlog, pra ele não ficar tão longo, sabe? Mas a hora que eu vi, eu já acabei uma leitura. E ainda não falei nada sobre o livro ainda, né? E pra ilustrar isso, eu já vou começar então falando sobre duas leituras que eu fiz. E uma dessas leituras, gente, é assim, impossível você ler os livros dessa autora devagar. Eu li O Rei Perverso, da Holly Black, em 3 dias. Isso porque eu estava numa semana ali de muitos perrengues, estava indo dormir tarde, eu só leio antes de dormir. Então eu tava assim com pouco tempo pra ler, mas quando eu cheguei no segundo dia de leitura, eu reparei que eu já tinha passado assim dos 60%, sabe, do livro. E eu falei, gente, o que tá acontecendo? E assim, só pra contextualizar vocês, né, O Rei Perverso, então, faz parte da série O Povo do Ar? Gente, não tem o nome aqui. É isso mesmo, gente, o nome dessa trilogia, então, é O Povo do Ar. E o primeiro livro, então, é O Príncipe Cruel, e O Rei Perverso, então, é a continuação, é o segundo livro, então, dessa série. No primeiro livro, a gente meio que começa a acompanhar ali 3 irmãs, então, a Vivi, a Judy e a Taryn, quando elas são crianças. A Vivi é um pouco mais velha, e a gente fica sabendo que a Vivi, na verdade, ela é meio humana e meio feérica, né? Enquanto a Judy e a Taryn, que são irmãs gêmeas, são completamente humanas. Então elas vivem no reino mortal, neste reino, né, que nós conhecemos como nosso, né? Quando o pai da Vivi encontra elas, ele que é feérico, a mãe no caso é a humana, e a mãe meio que saiu do reino das fadas ali, meio fugida, com a filha pequena. E ela se casou novamente e ela teve então as 2 filhas gêmeas. Então o pai, né, que é o feérico, que é o Madoc, ele consegue encontrar essa família no mundo mortal, não só para reivindicar então a sua filha Vivi, mas também para se vingar então da mãe dela, né, que acabou abandonando ele. E ele acaba matando então tanto a mãe quanto o pai então da Judy e da Taryn. Só que o que acontece? Oi, Vin. A Vinzinha, como sempre, dando o ar da sua graça aqui neste vlog. Só que o que acontece? Ele mata então os pais dessas crianças, e a ideia dele é levar a Vivi então de volta pro mundo feérico. E ao invés de deixar então essas 2 filhas lá, né, abandonadas, ele resolve levar elas junto com eles também. O Madoc, ele nada mais é do que o general ali daquele reino. Ele é o grande homem de guerra então daquele reino. Então elas estão ali numa posição privilegiada, porém, entretanto, todavia, gente, as fadas, elas são perversas. Acho que essa é a melhor forma de definir, sabe, essas fadas. E se você se mostrar, assim, inferior de alguma forma, elas vão tirar proveito disso, sabe? No caso da Judy e da Taryn, conforme elas foram crescendo nessa casa, elas sofreram constantemente. Primeiro que elas sofreram então em viver na casa do homem que matou seus pais, sabe? Então assim, é um sentimento muito dúbio que elas sentem por ele, porque ele matou a mãe e o pai delas, mas ao mesmo tempo ele tem um sentimento paternal, então ele trata elas como se fosse da família. Então tem esse sentimento controverso delas com relação a ele. E também tem o fato das fadas se aproveitarem dos pontos fracos delas, né? Por exemplo, as fadas são criaturas de poder, que têm magia, que são imortais, que são incríveis, que são perfeitas, enquanto elas são meras mortais, né? Então elas precisam ter um cuidado assim redobrado quando o assunto se relacionar com esse povo das fadas, então, porque geralmente eles ficam brincando com elas, eles ficam encantando. Lógico que eles não fazem algo tão sério assim, porque existe um resquício de respeito por elas serem consideradas ali filhas, né, ou protegidas do Madoc, mas isso não exclui elas, então, de receber um tratamento peculiar apenas por elas serem humanas. E conforme a Judy cresce, ela é uma personagem, assim, muito ambiciosa. E é claro que estar nessa posição inferior diante das fadas é algo que incomoda muito ela, né? Então ela tem a ambição de alcançar uma posição em que ela não se sinta inferior. Então desde o início a gente acompanha os pensamentos da Judy e entende que ela quer poder, que ela quer ambição, que ela quer uma posição melhor, né?
E eu não gostei tanto assim de O Príncipe Cruel, porque assim, gente, antes de começar esse livro, eu vi assim tanta fanart maravilhosa, então minhas expectativas foram lá em cima, muitas pessoas falando bem. E quando eu li o primeiro livro, eu falei, ok, não é tudo isso. Fiquei assim, maravilhada com o universo que a autora apresentou, que eu acho que assim, de todos os universos féricos que eu já visitei, esse foi o mais incrível, esse foi assim, o que eu mais imagino que se existisse de verdade, eu acho que seria assim. E eu fiquei encantada, porque realmente é tudo assim, muito lindo. Há muita beleza, mas também há muita ilusão, há muita perversão. As fadas, elas são más, sabe? E eu tô generalizando porque a maioria, assim, do povo do Reino das Fadas são assim. Então, no primeiro livro, assim, eu acabei me apaixonando por esse universo e eu gostei muito da Judy, da personalidade dela, mas toda a trama ficou um pouco devendo, né? Eu achei a trama um pouco fraca. Os personagens são muito odiáveis. Eu odiei todos os personagens, com exceção da Judy. E também tem um plot twist ali no final, algumas reviravoltas muito interessantes, que me fizeram então querer dar continuidade nessa série, né? Aí então eu peguei, gente, o Rei Perverso com as expectativas muito moderadas. Então assim, acho que eu aprendi com os meus erros, né? Porque eu iniciei então o Rei Perverso com as expectativas muito mais moderadas, sem esperar muito mais sobre a história, só que eu fui muito arrebatada. Além do ritmo, né, que eu já falei pra vocês, que é muito acelerado, você, assim, devora essa história sem nem perceber. Eu achei que a trama nesse segundo livro tá muito mais interessante. Tá tudo, assim, muito mais estruturado, inclusive o desenvolvimento dos personagens. Eu cheguei a quase me render, gente, a um certo personagem, que quem já leu sabe quem é. Quando eu estava, assim, quase rendida, quase virando uma cadelinha, o personagem fez algo ali... Gente, porque assim, tem uma coisa que essas fadas são, é pau no cu. Essas fadas são tudo pau no cu. Na verdade, eu acho que não, gente. Até os humanos dessa história são pau no cu. Eu não sei, nem sei se eu posso falar isso aqui no YouTube. Vocês sabem se eu posso falar? Eu não sei como funciona o negócio do strike, eu preciso pesquisar. Mas qualquer coisa eu tiro aqui essa fala, porque, gente... Sério, não dá pra salvar quase nenhum personagem. Eu só continuo, assim, defendendo 100% a Judy. Porque a gente sempre tem que esperar, no final dessa história, um grande plot twist, sabe? Porque a autora quer matar a gente. Então, assim, eu adorei esse segundo livro. Acho que a história evolui muito em vários aspectos. Na questão dos personagens, na questão do mundo. Na questão, assim, das reviravoltas e da trama. Acho que é muito superior ao primeiro livro. Então eu finalmente me rendi ao hype dessa série. Então vou falar muito sobre ela a partir de agora. Então é isso, gente. Eu vou, assim, tentar controlar novamente as expectativas para ler o último livro. Que inclusive sai esse ano. Eu vi a editora da Galera Record confirmando que eles vão lançar. Então Queen of Nothing, acho que é alguma coisa assim, no final desse ano. E assim, estou muito ansiosa, porém é aquilo, vou controlar as expectativas para não estragar a experiência. Aí, gente, o outro livro que eu também já li, acho que eu cheguei a falar em algum vídeo, não lembro qual foi, sobre esse livro, foi A Paciente Silenciosa, né? E esse eu li, então, ouvi em audiobook, em leitura conjunta com um grupo de amigos. E nossa, que livro também, hein, gente? Eu não sabia que era tão bom. Eu vi que, assim, tinha um hype tremendo esse livro, mas eu não imaginava que fosse tão bom. Aliás, esse ano eu voltei com tudo a ler thrillers, né? Porque eu passei um tempinho sem ler, agora eu tô correndo atrás de prejuízo. E até o momento, esse pra mim foi o melhor thriller do ano. Porque, assim, o autor me fez muito de trouxa. Eu não acredito que eu caí, sabe? E, assim, eu acertei um pouquinho do final, mas já tava ali faltando 20% pra acabar, então 80% da maioria do livro ele fez eu de trouxa. E eu adorei, gente. Pra quem, assim, não conhece sobre essa história, a gente começa, então, acompanhando o diário da Alicia. E ela fala que ela tá um pouco estranha, e o marido dela percebeu, que é o Gabriel, né? E como ela não fala o que tá acontecendo com ele, ele decidiu então dar um diário pra ela, pra ver se ela consegue desabafar, escrever sobre o que ela anda sentindo atualmente, né? E ela começa esse diário justamente falando o quanto ela é grata e o quanto ela gosta do marido dela, né? Mas logo no início a gente tem uma reviravolta, né? Inclusive tá na sinopse, não é spoiler. Mas no segundo capítulo a gente já fica sabendo que ela matou o marido dela em um determinado momento ali da história. Então a gente acompanha um terapeuta. Ele é muito, assim, intrigado pela história da Alicia. Porque depois que ela matou o marido dela, ela nunca mais falou. E já faz, tipo, 6 anos que ela matou o marido.
e ela nunca mais falou e ninguém sabe o porquê. O que levou ela a matar o marido, porque nunca ninguém entendeu muito bem o que aconteceu. Só sei que depois que ela matou o marido, então ela foi pra um hospital psiquiátrico, tá internada então há 6 anos, sem nunca falar nada sobre o caso, sobre o que aconteceu, o que levou ela a fazer isso. Ela simplesmente nunca mais falou nada. Até então que a gente conhece esse terapeuta, o Theo, que ele tá muito intrigado, ele quer saber mais sobre a história dela, e ele tá disposto, assim, a fazer muita coisa pra descobrir o que aconteceu no caso dela, gente. Então, assim, a gente intercala a narrativa entre a visão do Theo e algumas partes do diário de Alicia, né? E através, então, disso a gente vai tentando descobrir, então, o que aconteceu com a Alicia, né? Por que ela fez isso e o principal, por que ela não fala nada depois disso. Por isso que o livro chama A Paciente Silenciosa. Só sei, gente, que a hype é real. Eu achei o livro incrível. Mesmo assim, com as discussões que a gente tinha diariamente sobre esse livro, a gente não, assim, conseguiu adivinhar o que aconteceu. A gente chegou perto, mas de fato o que aconteceu ninguém conseguiu adivinhar. Mas assim, eu achei incrível o final, assim, é incrível, porque, gente, é incrível, porque sempre nesses thrillers a gente tem algumas ressalvas, né? Mas esse realmente, assim, me deixou sem fala, sabe? Falei, gente, que livro incrível. Não acredito que eu demorei tanto pra ler ele. Então é isso, gente. Começando já esse vlog falando sobre 2 leituras já finalizadas. É sempre assim, depois que eu participo de uma maratona literária, meu ritmo, ele assim aumenta e fica por um tempinho assim, um ritmo de leitura maravilhoso, onde eu consigo ler bastante. Então é por isso que eu gosto tanto de participar de maratonas e forçar um pouquinho pra ler mais ali, porque eu sei que vai me beneficiar, que o meu ritmo vai aumentar. Espero que continue assim, porque eu tô lendo muito. E aí, gente, 2 livros que eu estou lendo agora, mas eu não vou falar agora sobre eles, porque eu acho que esse início já tá grande demais. Então vou tentar voltar o quanto antes para dar uma introdução para vocês sobre esses livros. Então eu tô lendo Nocturna, da Maya Montaigne, este que é o primeiro livro do Clubinho Autoras Fantásticas. Se você não sabe sobre o que eu tô falando, eu vou deixar ou nos cards ou na descrição falando sobre esse clube, então, que eu estou fazendo em parceria com a Maria Clara. Comecei a ler, gente, já tô ali na metade, já cumpri, então, a meta dessa semana, que a gente vai ter a primeira discussão. E eu também tô lendo, gente, daqui pra baixo. E eu não sabia que esse livro aqui era tão pesado. Eu consigo, assim, ler 10 páginas por dia, porque mais do que isso, assim, simplesmente não dá, porque ele é pesado demais, ele é intenso demais. Mas eu também já tô quase ali chegando na metade. E quando eu voltar, então, eu dou uma introdução sobre esses 2 livros pra vocês. Então eu voltei pra falar das minhas leituras atuais, que ficou faltando naquele dia. Antes de eu falar então sobre Nocturna, uma coisa muito importante que eu esqueci de falar. Eu sempre esqueço alguma coisinha, né? Mas ainda sobre a trilogia do Povo do Ar, que tem os livros O Príncipe Cruel e O Rei Perverso, se você, assim como eu, deseja ler essa história por causa das fanarts que são incríveis, são maravilhosas mesmo, né? Mas assim, calma o coração, vai com expectativas moderadas. Mas tem muitas fanarts de um certo casal. E assim, esses 2 personagens são, sim, muito importantes pra história. Porém, não é uma história que foca no romance deles, tá? Então assim, tem romance, mas o romance é em segundo plano. Tanto que eu acho que dá pra contar assim no dedo a quantidade de interações entre esses 2 personagens no primeiro e no segundo livro. Eu acho que esse é o equilíbrio ideal. Eu gosto de histórias assim, que não tem foco no romance. Se você gosta de romance, espero que você não se sinta desanimado por isso, porque mesmo assim é uma ótima história. Mas já avisando assim pra vocês não irem com uma expectativa e acabar encontrando outra. E então é isso. Agora, gente, vamos falar sobre Nocturna, que é uma das minhas leituras atuais, né? Sábado vai ter a discussão então do nosso clubinho. A gente vai fazer mais ou menos 3 discussões. Uma quando a gente chega no meio do livro, uma quando a gente finalizar o livro e uma live pra falar geral sobre o livro, né? Então eu já li a meta da semana. E vamos lá, gente. Eu acho que até então eu tenho a mesma quantidade de prós e contras pra essa história. Então
meio que tá equilibrado ali, né? E assim, pra começar a falar, eu vou começar a falar sobre os pontos fortes, mas antes eu vou contextualizar vocês, falar um pouquinho sobre a premissa, né? Aqui a gente tem Castellan, que é como se fosse um reino ali, né? Um continente, que é regido por um rei. Mas, há um tempo atrás, esse reino ele foi escravizado pelos inglésios, né? Nesse lugar, todo mundo tem magia. Todo mundo, assim, tem aptidão com um certo elemento, né? Por exemplo, água, fogo, pedra e por aí vai, né? Só que durante um tempo, então, o povo de Castellan, eles foram escravizados pelos inglésios, que também, assim, drenavam a magia desses povos e queria meio que elitizar a magia, sabe? Nem todo mundo tinha acesso a elas. Eles queriam que apenas uma parte, então, das pessoas tivessem acesso à magia. A gente começa essa história sabendo aos pouquinhos sobre esse passado, né? Que acho que faz mais ou menos umas 3 gerações que eles conseguiram se libertar dessa escravidão, mas ainda há muitas sequelas, né? Eles ainda estão se recuperando, né? E é nesse cenário, então, que a gente conhece o príncipe Alf. O Alf, ele é o herdeiro do trono, ele vai ser o próximo rei. Porém, não era assim. Ele tinha um irmão mais velho, um irmão ali que ele desapareceu, meio que morreu numas condições assim que foram bem assim estranhas. E o Alf, ele não aceita, né? Primeiro porque ele acha que ele não tem a vocação para ser rei, então o irmão dele, né, que tinha vocação, que sempre foi preparado pro trono. E segundo porque ele amava muito o irmão mais velho. Então assim, além de não aceitar a morte do irmão, ele faz de tudo o que tá ao alcance dele para ele tentar descobrir uma forma de saber mais sobre esse desaparecimento do irmão, né? Ele ainda tem a esperança de que ele esteja vivo de alguma forma e ele quer tentar trazer o irmão de volta, né? Já os pais, né, o rei e a rainha, eles já são um pouco mais pé no chão e eles querem começar a preparar o Alf para ele, então, ser o próximo rei, né? E aí nesse cenário também, só que aí em um outro lugar, numa outra situação, a gente conhece a Finn, que é uma ladra, né? E falando um pouquinho mais sobre o sistema de magia, que eu acho que foi uma das coisas mais legais dessa história, é que, como eu falei, cada pessoa, ela tem, então, afinidade, ela tem o dom com um certo elemento, só que ainda existem as pessoas que possuem algo a mais, que é o chamado próprio, né? Que é uma magia ali particular de cada pessoa e é algo um pouco mais forte, né? E, por exemplo, a Finn, que é a ladra, o próprio dela é mudar, então, a forma do rosto, mudar o corpo, tanto que ela é conhecida como a ladra sem rosto, né? Porque ela consegue, tanto assim, modificar suas feições, como também copiar de uma outra pessoa, né? O que eu achei, assim, sensacional e o que ela usufrui muito, já que ela é uma ladra, né? Então vamos lá, né, gente? Prós sobre essa história. Gostei muito, assim, da ambientação da história. A gente tem ali um mundo que ele é inspirado na cultura latina, então a gente tem palavras de origem latina, a gente tem muitas referências à cultura latina, então eu acho isso muito legal. O sistema de magia também é muito interessante, o próprio, nossa, que trabalhinho! O próprio é algo muito legal, assim, que no começo eu não entendi muito bem, mas aos poucos você vai compreendendo e é muito interessante, né? E, assim, um dos aspectos mais interessantes também é a Finn, a ladra, né? Eu gostei muito de como a autora construiu ali a personalidade dela, né? Que é aquele tipo de personagem cinza, sabe? Então, assim, tô adorando. Em contrapartida, a Finn, que é uma ótima personagem, a gente tem o Alf, que é o personagem que me irrita o tempo inteiro. Ele é o personagem... Ele é o tipo de personagem que eu menos gosto, porque ele é muito burro, gente. A história é ele tentando ali correr atrás do prejuízo e arrumar as burrices que ele faz, sabe? Então, assim, é um personagem que me estressa muito. E eu fico pensando, gente, como pode uma autora criar a Finn e também criar o Alf, né? Tipo, eles são tão diferentes. A Finn é tão maravilhosa e o Alf, assim, é tão irritante, sabe? Então eu fico me perguntando isso, né? E acho que outra coisa também que eu posso falar sobre essa história é que existem algumas coisinhas que ficam me tirando dela, sabe? E eu demorei um pouquinho pra me envolver com a história, demorei mais do que o que eu costumo demorar com histórias de fantasia, né? E uma delas é que a escrita da autora, ela é um pouco gore, sabe? Tem umas partes que eu acho muito nojentas. Ela faz umas analogias meio nojentas ali, eu fico meio... gente... Não é nada assim, tipo, sangue. Não, não é isso. Há umas coisas mais estranhas ali que ela coloca na escrita. E outra coisa também é que existem muitos déjà vus, né, nessa leitura, né? Por exemplo, a gente tem alguns elementos
de outras histórias. Então, por exemplo, as pessoas que possuem próprio, a sombra deles, assim, é meio que animada, elas meio que têm vida própria. Então, por exemplo, a sombra, ela fica animada se você tá um pouco mais agitado, se você está com medo, a sombra se retrai, ela quer ir pra longe. E eu já vi isso em Nevernight, né? E também tem outro elemento ali, que é muito importante pra história, que é a capa da visibilidade. Algo que eu já vi em Harry Potter. Então, assim, são pequenas coisas que eu acho que a autora poderia ter mudado, sabe? Ao invés da capa, fazer alguma outra coisa, pra não ficar, assim, tendo tanto esses déjà vu da vida e ficar lembrando de outras histórias, né? Mas, assim, tirando isso, eu até que estou curtindo o livro. É claro que a Finn e o Alf, eles têm ali as suas histórias entrelaçadas em algum momento, né, da trama, e eu estou curtindo, tirando a parte do Alf, porque ele é muito insuportável e só faz burrice, sabe? Então, vou continuar lendo. Eu espero, eu já passei um pouquinho da metade, passei um pouquinho da meta da semana. Eu acho que a próxima vez que eu voltar, então, eu consigo dar um veredito sobre essa história. Se ela vai continuar ok, ou se ela vai mais me agradar ou me desagradar. Eu acho que isso aqui tá nas mãos da Finn, porque se depender do Alf, gente, eu vou passar muito nervoso ainda nessa história. Aí, gente, eu também estou lendo, então, por daqui pra baixo, esse livro aqui que tá sendo incrível, mas tá sendo uma experiência muito difícil pra mim. Porque cada parte que eu leio é um socão no estômago, sabe? Eu comecei a ler e eu fiquei chocada como que esse livro era forte, sabe? Nos primeiros dias eu tinha que ler 5 páginas, depois parar. Depois ficou, assim, um pouco mais digerível a história, então eu tô conseguindo ler um pouco mais. Mas, por exemplo, ontem que eu tava numa badzinha, eu não cheguei nem perto desse livro aqui, porque eu sabia que eu ia ficar mal. Aqui a gente tem, então, um livro que ele é num formato diferente. Ele é como se fosse em formato de poesia, sabe, de versos. Eu vou mostrar depois alguns trechos pra vocês saberem como que é o livro, né? E a gente tem aqui a história do Will, que é um jovem ali negro, né, de 15 anos. E a gente começa a acompanhar ele num momento ali bastante conturbado, que é um tiroteio. E mesmo que é um momento conturbado, a gente vê ali que ele tá acostumado com isso, porque eles se jogaram no chão, né, quem tava ali perto dele. E quando o tiroteio acaba, eles já levantam assim, procurando os corpos no chão. E dessa vez o corpo que tava no chão era do irmão dele mais velho, o Shaw. E aí a gente acompanha ele digerindo tudo isso, sabe? E, gente, é assim, que livro intenso. Porque, é assim, são umas frases curtas, mas você não consegue ler só uma vez. Você lê uma, você lê 2 vezes e sempre pensa, caralho, sabe? É incrível como o autor desse livro consegue transmitir os sentimentos do Will, sabe? Através desses versos. E é, assim, muito intenso mesmo. Por isso que eu falo pra vocês que cada página é um socão no estômago, sabe? Eu lembro que alguém falou pra mim que leu esse livro em 2 horas e eu admiro essa pessoa, porque isso não é pra mim, gente. Precisa ser, assim, bem devagar, porque esse livro aqui vai acabar comigo. Então, a gente tem essa situação, a gente vê ali o Will, então, digerindo, ele vê o irmão morto, né, ele levou 2 tiros no peito, e ele vê a reação da mãe, das outras pessoas ali da família dele, né, e ele sabe que ele precisa agir, porque as ruas têm as suas regras, né, então a gente acompanha ele digerindo essa situação, e também pensando no que fazer e como ele vai seguir, então, as regras da rua, sabe, os conflitos que ele tem, então, com ele mesmo, internamente, e é tudo muito interessante. Gente, é assim, um tipo de livro que é sensacional, a forma como o autor descreve. O Will, ele gosta de fazer anagramas também, e cada anagrama que ele faz, gente, eu tô assim, deslumbrada com esse livro aqui. Acabou a bateria da minha câmera. Como eu estou um pouquinho de pressa, porque eu preciso trabalhar, eu vou finalizar aqui mesmo no celular. E assim, ainda falando sobre esse livro, tá sendo uma experiência muito intensa, então, mas ao mesmo tempo, assim, incrível, sabe? Porque é um livro muito... Opa, não tá focando. É um livro muito diferente, é um livro difícil, mas que tá valendo, assim, cada página, sabe? Então, como eu falei pra vocês, olha, é tudo em formato de poesias, sabe? E, assim, são poesias incríveis, gente. É muito louco como o autor consegue contar uma história através dessas poesias, sabe? Eu tô encantada
por esse livro. Ele é muito forte, mas assim, não é por ser uma leitura difícil que eu não esteja gostando, muito pelo contrário, sabe? Eu tô, assim, encantada de verdade com esse livro. Eu queria mostrar um anagrama pra vocês, mas eu não sei se eu vou achar fácil aqui. Nossa, tá difícil essa câmera, hein? Aqui, ó. Ele costuma fazer anagramas, sabe? Então, por exemplo, elevar se torna revela. E é algo que tá contextualizado junto com a história, sabe? Ai, gente, assim, incrível. Tá sendo, assim, uma experiência muito, muito, muito marcante e muito intensa. E eu sei que se eu quiser eu termino rápido, mas eu não quero terminar rápido. Eu quero, assim, um tempo pra digerir essa história. Mas quando eu finalizar ela, então, eu volto pra dar o meu veredito também sobre esse livro, gente. Por enquanto, é isso. Até! Olá! Gente, terminei esse livro aqui e não sei o que dizer. Apenas sentir. Isso é real, gente. É muito difícil expressar, sabe, o que sente sobre esse livro. Eu não sei expressar, a não ser com palavrões. Porque quando eu tava lendo, gente, era assim, eu virava uma página e falava caralho. Eu virava outra página e falava porra. Eu virava mais uma página e falava puta merda. Então, assim, essa leitura foi incrível. Sem dúvidas, assim, entrou pra lista de favoritos do ano. E eu já falei bastante, assim, do formato que essa história é contada. Mas, assim, a maior parte da história se passa, assim, em segundos e dentro de um elevador. E é incrível o que o autor faz com as palavras e como o autor toca a gente e passa a mensagem que ele quer passar, sabe? Então, assim, foi incrível. Eu acho que esse livro aqui, ele tinha que ser distribuído em escolas de periferia, em escolas de comunidade, sabe? Porque realmente, assim, foi incrível. O formato em que ele escolheu contar essa história foi incrível. A história... Ai, gente, assim, difícil mesmo descrever tudo que eu senti lendo esse livro. E é engraçado porque eu finalizei esse livro, eu tava numa bad, gente. E assim, eu decidi abraçar a bad e terminei esse livro, sabe? Eu não chorei, mas eu fiquei extremamente emocionada, sabe? E as últimas páginas, meu Deus, sabe? Assim, gente, é incrível. Se você puder ter a experiência de ler esse livro, leia, porque vale muito a pena. Toda a reflexão, sabe? É incrível e eu amei de verdade. Sobre Nocturna não tem, assim, muita coisa ainda que acrescentar, porque eu ainda não terminei, mas falta um terço. Eu só vou pra vocês, então, que rolou a primeira discussão da primeira metade do livro, né, então, do clubinho. E foi legal porque a nossa opinião, assim, foi bastante sinergética, né, eu achei, e também complementar, né, a gente meio que complementou o pensamento uma da outra, mas, assim, tá todo mundo tendo a experiência bem parecida, e acho que eu posso resumir essa discussão com um meme. Pois é, gente, triste. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o que diferencia essa história realmente é a cultura, né? Que ela é baseada na cultura latina. E também, por exemplo, aqui a gente tem uma parte em que os personagens estão passando por um local que tem, assim, plantação de cana-de-açúcar, sabe? Então, esses toques, assim, pra história eu acho muito legal, porque gera a identificação, né? Então, acho que por enquanto é isso. Assim que eu finalizar este livro, eu volto para finalizar, então, a minha opinião sobre ele e também este vlog. Acabei de lembrar que eu ainda não mostrei os detalhes dessa edição aqui pra vocês, que é super bonitinha, gente. Além dessa capa aqui, eu acho, assim, um capricho e tem, assim, tudo a ver com a história. Eu acho a edição muito linda. Não está focando. Olhem esse mapa. Apaixonados por mapa. Vocês vão amar isso. Ai, achei lindo. Ai, gente, é uma gracinha. É simples, mas eu achei linda essa edição. Vamos então finalizar este vloguinho, gente. Leitura concluída. Vamos lá.
eu acho que eu fiquei feliz com o final desse livro aqui. Por quê? Eu tinha medo que as coisas piorassem, mas eu acho que não piorou. Pelo contrário, né? Eu queria justificativas de algumas coisas e elas tiveram, então eu fiquei feliz por isso. E algo que eu temia com relação a essa história não aconteceu, então algo mais que me deixou feliz. Então assim, eu não comecei esse livro aqui com uma grande expectativa. Tiveram realmente coisinhas que me incomodaram, que as coisas que me incomodaram continuaram me incomodando, mas parou por aí, sabe? Eu acho que o desfecho ele foi mais positivo do que eu imaginei. Então assim, gente, essa aqui foi uma leitura 3 estrelas, eu acho. Eu acho que foi assim, uma boa experiência. Se eu não tivesse lido tantos livros que eu li, talvez eu iria gostar mais dessa história. Mas mesmo assim, eu recomendo, com as ressalvas de que você vai passar um pouquinho de nervoso com os personagens. Se você, assim como eu, já leu vários livros de fantasia, você vai sentir vários déjà vus ali durante a história. Então, mas assim, é uma história ok. Lembrando que é o livro de entrada da autora, né, e tem continuação. Não lembro se é uma duologia, se é uma trilogia. Eu acho que é uma trilogia, eu vou pesquisar. Acho que dependendo da sinopse do segundo livro, vale a pena sim dar continuidade. Eu queria muito que a autora focasse exclusivamente numa personagem especial que é a Finn. Eu até brinquei no grupo de leitura, falando que eu adoraria um spin-off com as aventuras da Finn, que é uma ótima personagem. Mas vamos ver então, gente. Fica então essa experiência que foi ok, mas assim, o final até que me deixou felizinha. Eu imaginei assim que seria muito pior, mas assim, foi acho que condizente com a história e assim, superou as expectativas que eu estava pra esse final e tiveram algumas coisinhas ali que eu gostei bastante. E aí então, antes da gente finalizar este vlog, eu queria falar duas coisinhas pra vocês, né? A primeira, tem um grupo no Facebook que chama Livros de Fantasia e Aventura Scooby. E é um grupo bem famosinho, né, que o pessoal que gosta de livros de fantasia costuma se reunir lá. Aliás, eu só entro no Facebook às vezes pra acompanhar esses grupos e pra alimentar a página da Abdução Literária. Eu não ligo muito mais pra Facebook. E eu vi que o Pedro Henrico, ele postou algo sobre o Brandon Sanderson, né? Eu acho que ele aproveitou uma postagem dele no Reddit e ele perguntou como tá a situação dele aqui no Brasil, né? Então ele respondeu que não tem novidades por enquanto, mas eles estão procurando, né? E eles acham que fizeram algum progresso, né? O agente dele tá procurando uma nova casa aqui no Brasil, mas eles ainda não podem dar detalhes específicos. E eu achei até que bem positivo isso, né? Porque parece que o interesse tá partindo deles, né? Porque se esperar o interesse partir de alguma editora aqui do Brasil, a gente tá lascado. Mas eu fiquei bastante esperançosa depois que eu vi essa postagem. Se vocês quiserem, se alguém quiser saber sobre esse grupo, eu posso deixar na descrição. Se eu esquecer de deixar na descrição, vocês me cobrem que aí depois eu coloco. E a outra coisa que eu gostaria de falar também é que nós já temos a leitura de agosto do Clubinho de Autoras Fantásticas. E vai ser Mar de Tinta e Ouro. Eu fiquei feliz porque faz um tempo que eu tenho esse livro na estante encalhado. Quem me conhece sabe que eu tenho um pouquinho de horror a deixar livro encalhado na estante, sabe? Eu não gosto de acumular. Então fiquei feliz por isso. E também pra não precisar gastar dinheiro, lógico, né, gente? Na situação que a gente tá, é melhor evitar, né? Fora que eu sempre tive um desejo especial de ler esse livro aqui, que tem a capa tão bonitinha e tem uma premissa legal. Eu conheço essa premissa vagamente, mas ele sempre me chamou bastante atenção e finalmente, então, essa leitura vai rolar. Quem, então, tiver interessado em fazer ela com a gente, a leitura de agosto, segue, então, o clubinho lá no Instagram pra você ficar por dentro, então, do cronograma, pra você entrar no grupo de leitura também. Desse mês tá sendo bem legal a leitura, as discussões, né? Então, fica o convite pra quem quiser participar dessa leitura com a gente, certo? Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vloguinho. Achei que eu estou super leitora novamente, que eu consegui ler bastante. Eu tenho que aproveitar esse momento, esse ritmo. E espero muito que vocês tenham gostado, então, de me acompanhar durante essas leituras. Me conta aí o que vocês acharam, se tem alguma leitura que vocês já leram, se vocês concordam com as minhas opiniões, se vocês discordam. Vamos conversar aqui nos comentários.
E se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreve. Tem muita gente assistindo vídeo e não é inscrito no canal, gente. Vamos lá, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações, deixa seu like se você gostou desse vídeo e não esquece de compartilhar ele com os amigos. Até o próximo!